Raul Mikhail Ivanov. Primeira parte. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Eu lhes transmito, primeiramente, todas as minhas bênçãos. Eu pedi para voltar entre vocês para, se efetivamente quiserem, responder às questões que vocês colocam. Vocês sabem que Maria disse que as vibrações de sua consciência iam viver movimentos, digamos, importantes, não é? NDR. Intervenções de Maria, de 17 e 24 de dezembro último. E vocês estão vivendo esses movimentos, mesmo se tenham a impressão de que tudo está imóvel, tudo move. Então, vamos responder às questões que uns e outros têm a submeter-me. Se houver necessidade de completar, por certo número de coisas, que não teriam sido levantadas por suas questões, então, naquele momento, eu completarei o que tenho a dizer. Mas vamos, primeiro, escutá-los, e escutar-nos, uns aos outros. Questão. Nos espaços de comunhão ou quando de um sono leve, vivo uma eliminação de minha personalidade e de meu corpo. Ouço diálogos e vejo, interiormente, situações que me concernem. A que isso corresponde? Então, caro amigo, tanto nos momentos de comunhão como nos momentos de meditação, como nos momentos, também, em que sua consciência modifica-se, isso acontece cada vez mais facilmente, qualquer que seja o modo pelo qual vocês o vivam. Isso vai traduzir-se por um processo que se chama a deslocalização da consciência. O que isso quer dizer? A deslocalização da consciência é ser capaz de não mais estar localizado nesse corpo, nessa personalidade. É uma aproximação, se querem, mesmo nesta dimensão em que vocês estão, da multidimensionalidade. Portanto, é um processo perfeitamente normal. Nós sempre dissemos que vocês eram seres, e nós somos, todos, seres, multidimensionais. Apenas nesta dimensão, em que nós todos estivemos e em que vocês estão ainda, é que há a impressão de ser limitado a um corpo e a uma personalidade. Todo o trabalho da luz, de ancoragem da luz, de revelação da luz, tanto nesse mundo como em vocês, tem por única função liberá-los. Isso, vocês sabem. O que é a liberação? O que é a liberdade? É, justamente, não mais ser limitado a esse corpo e a essa pessoa. Quando a alquimia da luz realizou-se no interior de vocês, então, é claro, abrem-se novos espaços de comunicação. Na comunhão com a luz, na comunhão consigo mesmos ou com outros irmãos e irmãs, há a possibilidade, agora, de começar a viver, de maneira muito concreta, o que se chama a deslocalização, que lhes dá a fazer a experiência de que vocês não são nem esse corpo nem essa personalidade. Enquanto era uma ideia, enquanto era algo em que vocês acreditavam, porque fazia parte do que lhes diziam ou do que vocês leram, isso lhes parecia, talvez, inacessível. Mas, hoje, vocês fazem disso a experiência concreta. É por esse processo que vocês conseguirão, no momento vindo, decidido, eu os lembro, pela Terra, de maneira coletiva, não mais estar localizados, em consciência, nesse corpo, nessa pessoa e nesse mundo, para os ancoradores de luz e para todos aqueles que vivem esses processos da ascensão propriamente ditos, que estão se desenrolando para vocês. É exatamente isso. A ascensão consiste em não mais ser identificado, não mais ser localizado a um corpo, a uma pessoa e a uma vida, tal como vocês a viveram aqui. É, muito exatamente, o que é, de diferentes modos, e eu penso que nós teremos outras questões sobre isso, seu modo de viver a multidimensionalidade porque, qual é o objetivo de fazer essa experiência, além de realizar a existência, além de realizar a ascensão? Isso lhes dá, de maneira indiscutível, a prova de que vocês não são nem esse corpo, nem essa pessoa, nem essa personalidade. Portanto, é muito, muito bom viver isso. Isso pode, também, acontecer-lhes de maneira menos violenta, eu diria, em alguns de seus sonhos, em alguns de seus reencontros, à noite, que não são mais, de modo algum, sonhos, mas que são, eu diria, outra realidade e outro estado da consciência que se revelam a vocês.
E isso vai reforçar-se, como lhes disse Maria, dia a dia e semana a semana. NDR. Ver a intervenção de Maria, de 24 de dezembro, rubrica Mensagens a ler de nosso site. O que quer dizer que, no momento vindo, coletivo ou mesmo se seu momento é anterior, vocês não terão qualquer dificuldade nem qualquer medo para abandonar o que acreditavam ser, até o presente, a vida, ou seja, esse corpo e essa pessoa. Questão. Tenho tido distúrbios cardíacos, bronquites, bloqueios do diafragma, crises de taquicardia e de angústia que me conduziram, mesmo, às urgências, onde me disseram que os resultados cardíacos e sanguíneos estão bons. A que isso corresponde? Então, caro amigo, não é uma urgência médica, é uma urgência espiritual, ou seja, todos esses sintomas, e vocês são muitos a vivê-los sobre a terra, sejam as modificações do ritmo cardíaco, sejam as dores em diversos pontos, diversas zonas do peito, sejam as dificuldades respiratórias ou os problemas de garganta, são, muito precisamente, ligados à ativação, eu diria, quase final, da lemniscata sagrada, que corresponde, ao mesmo tempo, à ruptura do pericárdio e, também, à transformação que foi chamada, eu creio, a passagem, pela terceira vez, da porta Ode. Então, é claro, a personalidade coloca-se questões, porque haverá palpitações, haverá paradas cardíacas, haverá o que vocês chamam de inflamações do pericárdio. Mas tudo isso está, muito exatamente, em ressonância direta com os processos de passagem da porta estreita e com sua ascensão. Como vocês creem que vão ascensionar? Portanto, tudo que toca ou os brônquios, ou o chakra da garganta, ou o chakra do coração, ou o próprio coração, em seu ritmo ou nas dores torácicas, é estritamente normal no período que vocês vivem. E isso irá, eu diria, amplificando-se e aumentando. Mas lembre-se de que não há qualquer razão para ter angústias porque, progressivamente e à medida que esse processo desencadeia-se, se ele se desencadeia para vocês, vocês constatarão que, se desviam sua consciência, sua atenção, sua intenção, do que vive o coração, ou os brônquios, ou o tórax, vocês penetrarão, justamente, nesses processos de deslocalização da consciência, desse corpo, desse espaço, desse tempo e de sua vida. É por essas experiências que efetuam que vocês vivem sua ascensão. A garganta é uma zona extremamente importante. Vocês se lembram, há pouco mais de um ano, houve a passagem da garganta, que foi dirigida, se pode dizer, por Uriel. Era a reversão da garganta, a eliminação de algumas sombras, era uma passagem. Hoje, a abertura da porta hoje é, também, outra passagem que vocês fazem. É a passagem da consciência dissociada, fragmentada, para a consciência unificada. É diferente do que aconteceu durante os casamentos celestes, quando alguns deixavam o corpo para ir ao corpo de existência. Hoje, a multidimensionalidade é vivida, diretamente, nessa dimensão na qual vocês estão ainda. É o que nós ilustramos, uns e outros e, também, os arcanjos, quando dissemos que nossa dimensão, nossas dimensões, estavam, agora, como que encaixadas umas nas outras. A precipitação das partículas adamantinas no manto da Terra, a revelação da luz em suas estruturas, é responsável, é claro, por esses processos corporais ou esses processos de consciência ou, e nós o esperamos, muito em breve, para muitos de vocês, de maneira conjunta. Vocês constataram que nos momentos em que há esses processos vibratórios, extremamente intensos, que, se vocês não entram em resistência, ou seja, se vocês têm uma angústia por seu corpo, se tem uma angústia por sua pessoa, se vocês eliminam tudo isso, não lutando contra, mas, antes, colocando-se no que vive a consciência, ajudem-se do som, ajudem-se de movimentos da cabeça, vocês poderão liberar o que pode resistir em vocês, ao nível do corpo ou de angústias, como vocês dizem, NDR.
Indicações sobre os movimentos utilizáveis da cabeça são dados por Ivanov, ao final de sua intervenção, que lhes permitem viver, de algum modo, plenamente, a fase final da ativação da lemniscata sagrada, ou seja, a chegada do fluxo, digamos, do ego e da personalidade, e do plexo solar, no coração, o que lhes dá a viver a unidade, a paz, o samadhi, e, sobretudo, o que é fundamental, a deslocalização de seu próprio corpo e de sua própria pessoa. É uma experiência, de fato, que é o aprendizado da ascensão, em seu momento coletivo. Questão: o que você chama a ajudar-se da consciência? Quer dizer que, se você se extraem da angústia por seu pequeno corpo ou por sua pequena pessoa, porque, quando estamos encarnados, nós somos, todos, identificados a esse corpo, mesmo se as experiências que pudemos viver, alguns anciões, as estrelas e outros, tenham nos levado, durante nossa vida, a darmos-nos conta de que não éramos esse corpo, de que não éramos essa limitação, de que éramos muito mais do que esse corpo e, no entanto, estávamos nesse corpo, e é isso que transmitimos, em nossa vida, cada um à sua maneira, e, muito exatamente, disso que vocês fazem a experiência. Como vocês querem viver a ascensão se estão apegados ao seu pequeno coração, à sua pequena angústia, à sua pequena pessoa? É impossível. Portanto, a experiência da deslocalização, a experiência que vai fazê-los transcender a angústia do medo, da perda desse coração, ou desse corpo, ou de sua vida, e, justamente, naqueles momentos, levando a atenção não sobre a angústia, não nos distúrbios que vive o coração ou a garganta ou a dor, mas dizer-se, é claro, que vocês não são essa dor. E afirmar, naquele momento, como lhes disse Ramatan, eu sou um. NDR. Intervenção de Ramatan, de 8 de outubro de 2011. Vocês são o se realizado. Naquele momento, o que vocês vão constatar? Que vocês se desincrustam, que se despersonalizam da dor, das palpitações ou da angústia, porque vocês não são isso. Há um tal mecanismo habitual, repetitivo, que faz com que o ser humano identifique-se, permanentemente, ao que ele vive no corpo, que ele é persuadido de ser isso. Então, é claro, até o presente, vocês têm vivido, mais ou menos fortemente, e, para alguns, não ainda, processos vibratórios de ativação dos chakras, das lareiras, do Kundalini, da fusão ou da comunhão, ou de início de dissolução. Agora, é necessário ir além, ou seja, que a consciência deve desidentificar-se, totalmente. Isso não quer dizer despersonalizar-se. Isso não quer dizer ficar louco. Isso quer dizer, simplesmente, tomar consciência e viver a experiência de que vocês não são o que creem ser nessa limitação. É uma coisa pensar, crer nisso, é outra coisa vivê-lo. E é isso que vocês estão vivendo. Portanto, o princípio é, quando vocês têm o coração que dispara ou quando tem uma dor, qualquer que seja, não é questão de rejeitar a dor ou negá-la, mas afirmar que vocês não são isso. Quer o corpo exprima uma dor, um distúrbio do ritmo, uma dor nos dedos dos pés, pouco importa onde isso aconteça, como fazer a abstração. Simplesmente, afirmando eu sou um, alinhando-se, naqueles momentos. E vocês constatarão que, muito facilmente, vocês se extrairão da ilusão da pessoa, extrair-se-ão da ilusão desse corpo e, mesmo, desta vida. Nós dissemos, e os orientais o dizem há muito tempo, que esse mundo era uma ilusão. Vocês têm a possibilidade de vivê-lo, ou seja, de fazer disso a verdadeira experiência. Mas, para isso, quando tem uma angústia, mesmo de morte, quando tem uma dor terrível, onde quer que ela seja, digam-se, eu não sou essa angústia, eu não sou essa dor. Não é questão de negá-la, não é questão de colocá-la sob o tapete, como eu dizia, a um dado momento, é questão de dizer, eu sou a luz, eu sou a consciência pura. Naquele momento, vocês viverão, de maneira, por vezes, fulminante, de maneira, por vezes, rápida e, por vezes, mais lentamente, por pequenos toques, os processos de deslocação da consciência que lhes anunciou Maria. É exatamente isso.
Durante essas 5 semanas, que já começaram, nas quais vocês vão abrir a porta estreita, vocês vão repassar a garganta, mas não mais pela garganta. Vocês vão repassar pelas 7 vértebras cervicais. As 7 vértebras cervicais são aquelas que os conduzem ao quê? Elas os conduzem ao seu céu, ou seja, a Atlas, ou seja, a viver, na consciência, e, também, na ausência de metal e, também, na ausência de emoção, a verdade. Ou seja, que vocês não são nem esse corpo, nem essa pessoa, nem essa vida. Como vocês querem que aconteça a ascensão, se não é assim? Tudo acontece nesse corpo, mas vocês não são esse corpo. Questão: como articular vocês não são esse corpo e estejam vigilantes ao seu templo? O que se chama o templo não é o corpo. O que é importante, isso foi dito, não é o templo. O templo pode estar vazio, mas o templo está pleno de sua presença. Portanto, nós atraímos a atenção sobre as estrelas, sobre as portas, sobre os chakras, nas lâmpadas, sobre o fogo do coração, sobre o Kundalini, sobre o conjunto do corpo e das vibrações do supramental. Por qual razão? Especificamente para conduzi-los a compreender que a alquimia realiza-se nesse corpo, nesse templo. Mas, o que é importante não é o templo, é o que está no templo, não é? Não é minha culpa se a visão da personalidade assimila o templo como um ornamento, não é? Mas é o que está no templo que é importante, não é o templo. O templo é o que abriga o que é interior, não é? Portanto, vocês não são esse corpo, é fácil de dizer. Agora, vocês façam disso a experiência. Vocês vão dar-se conta, se já não está feito, por si mesmos, da cena de teatro na qual vocês estão. É, muito exatamente, isso que vocês são chamados a viver e que muitos de vocês começam a viver, ou vivem, de maneira mais crucial, atualmente. Então, eu sei que muitos seres humanos pensavam, mesmo tendo seguido o que nós dizemos há anos, que eles iam poder viver a ascensão e continuar a pequena vida tranquila, na pequena casa, na pequena relação afetiva, na pequena relação familiar, porque eles consideravam isso como a única verdade. Mas isso é tudo, exceto a verdade. Isso faz parte do teatro, é um cenário de teatro. E, agora, vocês façam a experiência. Não há melhor modo do que viver isso, do que fazer, como dizer, o luto, entre aspas. Mas não é um luto, uma vez que é sair da ilusão, mas aprontar-se para destacar-se, inteiramente, do que vocês podem crer. Seus filhos não são seus filhos. Vocês escolheram, hoje, como companheiro ou companheira, alguém que, numa vida passada, fez a vocês o mal mais atroz. Mas, mesmo as vidas passadas, nada querem dizer porque, quando vocês se deslocalizam, seja, simplesmente, estando ao lado de seu corpo, seja conversando com outras dimensões, seja indo ao sol ou indo a outra consciência que está presente sobre esse mundo, pela comunhão, pela fusão, pela dissolução, vocês são obrigados a compreender, mesmo pelo mental, como eu dizia, que vocês não são o que creem ser nesse corpo. O templo é uma veste. Quem protege o quê? A luz que está no interior. Mas vocês são a luz, vocês não são esse corpo. E, no entanto, é nesse corpo que isso se realiza. A tomada de consciência. Portanto, não há nem paradoxo nem antinomia. Simplesmente, isso vem do fato de que muitos seres humanos, eu repito, estavam persuadidos de que iam viver a luz ao mesmo tempo, mantendo as condições de vida, digamos, habituais. Mas isso é, como vocês chamam isso? A nova era. É uma visão completamente falsa da verdade. Muitos, ainda, estão persuadidos de que não haverá ascensão e de que a ascensão é, simplesmente, viver, em outras condições, a vida desse corpo. Mas isso é arquifalso. Nós dissemos que a Terra ia passar à quinta dimensão. Então, vocês, o que é que vocês vão fazer? Eu lhes disse, eu sou um, mas há, também, aqui e agora. E, para aqueles que não vivem as vibrações, vocês devem reforçar-se na humildade, na simplicidade. Naquele momento, Cristo virá bater a porta, não há problema algum.
Mas, enquanto vocês são identificados, de uma maneira ou de outra, ao seu corpo, à sua pequena vida, às suas pequenas experiências, ao seu pequeno desenrolar do cenário de teatro, bem, vocês não podem sair. É tão simples assim. Nem na consciência, nem na existência. O que acontece agora não é, verdadeiramente, um acesso à existência. Para aqueles que tiveram a chance de viver há anos, não há problema. Mas, para todos aqueles que, de momento, viveram com graus diversos, apenas vibrações, seja ao nível da cabeça ou ao nível do sacrum, seja ao nível do coração, seja nos três, que vivem momentos de alinhamento nos quais se dissolvem, de algum modo, na luz, nos quais vivem momentos de fusão com a luz, resta, ainda, outra coisa a fazer, mesmo se a finalidade final, ou absoluto, como podem dizer alguns orientais, seja essa luz. Vocês devem, primeiro, fazer a experiência, aqui mesmo, de que vocês não são esse corpo, nem essa vida, nem seus sofrimentos, nem o passado, nem o amanhã. Vocês nada são de tudo isso. Mas entre dizê-lo, aceitá-lo, crê-lo e vivê-lo há uma distância enorme, e é essa distância que está desaparecendo. Então, é claro, eu espero que haja muitas questões em relação a dores, em relação a vivências profundamente diferentes de hábito, que possam ir a angústias extremas, é claro, porque a personalidade tem medo de não mais existir. Mas vocês não são a personalidade. Os processos e os mecanismos da luz, hoje, é a passagem da porta estreita, é passar da fragmentação à unidade. A unidade não é uma vã palavra, e, também, fusionar com todas as consciências, é dissolver-se com todas as consciências. Questão. Em 3 de dezembro último, Sri Aurobindo disse que algumas pessoas podiam viver a deslocalização sem, jamais, terem vivido vibrações. Perfeitamente, porque a vibração é um processo preliminar. A vibração permite ser ancoradores de luz, que irradiam a luz ao redor de vocês. Mas, porque alguém é que, jamais, vibrou, ou, então, unicamente, ao nível da coroa da cabeça, de vez em quando, não teria acesso a essa unidade. Nós sempre dissemos que, para a ascensão, é claro, a porta do coração é fundamental, mas alguns seres têm necessidade de ter a prova da deslocalização para poder começar a vibrar. Mas tudo isso, nós não podemos dizê-lo antes, porque seria necessário que houvesse um máximo de seres humanos que vivem o estado vibratório, a transformação induzida pela luz adamantina, nesse corpo, nessa carne. E, naquele momento, lembrem-se do que nós dissemos. Vocês permitiram a luz assentar-se, literalmente, nesse mundo. Então, agora, é claro, há seres que vão encontrar-se deslocalizados, sem mesmo terem vivido vibrações do fogo do coração ou outras. Para eles, isso arrisca ser o que Sri Aurobindo havia dito, o choque da humanidade. É claro, porque, imaginem um ser humano que não tenha qualquer busca espiritual, que não tenha qualquer conhecimento de tudo isso e que, de um dia para o outro, encontre-se fora de seu corpo, encontre-se em outro lugar, não em viagem astral, mas sua consciência pura. O que ele vai fazer? É claro, isso será uma angústia terrível. E depois, pouco a pouco, fazendo a experiência, essa deslocalização vai tornar-se natural. É o objetivo, porque, se isso se torna natural, naquele momento, quer vocês sejam ancoradores de luz, semeadores de luz ou, simplesmente, seres humanos presentes sobre a Terra, que vivem sua pequena vida, vocês vão aperceber-se de que não são esse corpo, de que tudo o que acreditaram é apenas um cenário de teatro. Mas, para isso, é necessário vivê-lo. E isso é, hoje, possível, mesmo sem a vibração. Mas, para isso, é necessária muita humildade e muita simplicidade, para compreender, eu diria, rapidamente, a quintessência e não fazer sem parar o ioiô, e delirar, como eu dizia, entre a consciência fragmentada e a consciência unificada, porque isso pode ser muito fatigante e muito desestabilizador. Vocês imaginem seres que nada fazem, que começam a se deslocalizar, enquanto eles querem continuar a pequena vida no cenário de teatro.
É muito constrangedor. É necessário, efetivamente, diferenciar o fenômeno coletivo que, como eu os lembro, concerne a totalidade da humanidade, mesmo se a evolução de cada consciência seja função de sua própria vibração. Mas viver a vibração para ancorar e irradiar a luz não é a mesma coisa do que viver a dissolução ou a deslocalização da consciência. O processo que precede essa deslocalização, é claro, há múltiplos sinais, ao nível do corpo, o sinal mais importante, além do fogo do coração e das coroas radiantes, é um processo como de entorpecimento e de rigidez do corpo que permite, durante os alinhamentos e fora deles, começar a viver a deslocalização. Lembre-se, também, durante os casamentos celestes, na 12ª etapa dos casamentos celestes, dizia-se que, após o som-se, há o silêncio. É o que vocês vivem, atualmente. Questão: se o baço reage, é necessário ativar os atalhos que passam por esse ponto? Não, isso quer dizer, simplesmente, que a luz trabalha, sobretudo, naquele nível. O baço é tudo que é ligado à atração, ou seja, aos apegos. Nesse momento, em função do que eu disse, vocês passam a porta estreita, o que quer dizer que é necessário romper o círculo vicioso de tudo que vocês chamam, e que nós chamamos, em nossa vida, os apegos. Nós dissemos, todos, uns e outros, em nossa vida ou, também, agora, que o apego é a pior das coisas, porque a consciência é feita assim. Onde vocês levam sua atenção, ali está a consciência. Se vocês estão apegados, sua consciência é tomada no apego. E, quando vocês estão tomados no apego, qualquer que seja, vocês não são mais vocês mesmos. Vocês estão no sofrimento, porque o apego representa, em definitivo, mesmo se vocês o chamem de amor, unicamente, o medo. Há apego apenas porque há medo, mesmo numa relação desabrochada entre uma mãe e seus filhos. O apego é o medo. É a falta de amor, mesmo se é chamado amor, aqui, nesse mundo. Qual amor? Isso vocês sabem. Isso foi desenvolvido em numerosas reprises. O amor humano é apenas o reflexo do medo. E é por isso que é um amor que é chamado de apego. E, se vocês sentem os pontos de atração, é que vocês estão, ainda, demasiado apegados. Mas, quando eu digo apego, não são, unicamente, as pessoas. Demasiado apegado, por exemplo, ao seu acesso à unidade. É a personalidade que é apegada. Quando vocês estão na unidade, vocês não estão apegados a nada. Portanto, se vocês estão apegados a querer viver uma vibração que vocês não vivem, se vocês estão apegados a viver a unidade, vocês não a viverão. É tão simples assim, porque o que há a romper é o apego. E o apego pode tomar, por vezes, formas muito sutis, digamos. Não são, unicamente, os apegos grosseiros do medo. Tudo isso, vocês descobrem, nesse momento, porque é o período. Não é por acaso se Maria, NDR, Intervenções de 17 e 24 de dezembro, volta todas as semanas, para acompanhá-los, de maneira específica, no que vocês estão vivendo que, como ela o disse e como eu digo, será cada vez mais forte, ao nível da consciência. Quando se diz para não estar apegado, isso não quer dizer não amar, mas amar de outro modo. É amar na liberdade, é não mais ver uma relação homem/mulher, é não mais ver uma relação mãe/filho. É ver o espírito que está atrás disso. É descobrir a cena de teatro. Questão: por que querer que o corpo seja puro? É um apego ao corpo, nada mais. É claro, em minha vida, era evidente que não comer carne permitia subir as vibrações. É claro, era evidente que ter bons pensamentos fazia subir as vibrações. Ter maus pensamentos fazia-as descer. Ter emoções faz voltar a descer as vibrações. Não mais ter emoções é ser livre, sem lutar contra. Portanto, esse objetivo de pureza do corpo era ligado ao próprio confinamento, porque o ser humano, que é confinado, tem uma sede de liberdade, mesmo se não a compreenda, mesmo se não a explique. Isso é inscrito na própria fibra do ser.
Mas a busca de pureza, por vezes, toma um aspecto obsessivo e doentio, porque os seres pensam que vão poder continuar a estar no ego espiritual e que, purificando o corpo, vão subir. Mas não é possível, porque eles têm medo, justamente. Esses seres que se comportam assim, ao extremo, e eu conheci isso em minha vida, de ter medo da sombra, de rejeitar a sombra, tinham medo. Mas, hoje, vocês não têm mais que ter medo porque, quando estão deslocalizados, um pouquinho que seja, vocês começam a ver a cena de teatro. Vocês sabem que tudo isso é apenas uma paródia que não existe. Eu não disse que seria necessário beber álcool, comer carne, em excesso, não é. Mas o que é importante é seu coração, ou seja, é sua consciência. Vocês jamais atingirão a luz sob pretexto de que não comem carne. Vocês jamais atingirão a luz sob pretexto de que não matam uma mosca. O que deve viver, hoje, a consciência, o que ela deve, se ela quer ser livre, é, justamente, viver essa deslocalização. E isso é possível, por tudo que nós temos introduzido, e que vocês têm vivido, desde a comunhão e, recentemente, os fenômenos de dissolução. Há sempre um meio exato. E o meio exato é estar na unidade. É não estar na dualidade excessiva, tampouco. Porque vocês jamais encontrarão a unidade através da prática da dualidade, do que quer que seja. Isso é uma ilusão. Crer que, porque vão purificar sua alimentação, que vão purificar seus lugares de vida, que vão purificar suas relações, purificar seu coração, que vocês vão atingir o coração. Isso é falso. É uma visão da personalidade, que resulta, justamente, de que? Do medo e do apego. Isso é bom para aqueles que estão persuadidos de que devem conservar o próprio corpo. Eles estão, ainda, totalmente, na 3D. Mas, hoje, o que lhes pede a luz é ser. Simplesmente. E, para ser, é necessário parar de querer e parar de fazer. Isso lhes foi dito, também. Então, é claro, aquele que está na personalidade vai dizer, mas como parar de fazer? Ele não pode compreender, como dizia irmão K, como dizem outros. É normal. É preciso viver a experiência. Enquanto vocês não vivem a experiência, vocês giram em círculo sua bicicleta, confinada numa peça redonda e vocês procuram os cantos, ou o centro, é similar. Hoje, vocês são muito ajudados. Aqueles que foram ancoradores e semeadores de luz foram muito ajudados e têm muito ajudado, por sua qualidade de ser. Mas, hoje, agora, é necessário ir além. É outra etapa que está aberta, no mecanismo final. Isso foi dito. É o trabalho no branco que se realiza agora. Questão. Eu vejo, às vezes, de olhos fechados, formas difusas muito brancas e brilhantes, com uma espécie de luminosidade mais acentuada. E, também, um processo de deslocalização da consciência. Quando vocês veem de olhos fechados, ou vocês veem cenas astrais ligadas ao terceiro olho, ou penetram na visão do coração, uma vez que seus olhos estão fechados. A luz branca faz parte da visão do coração, é claro. Quer ela tenha formas geométricas dentro, quer tenha coisas que vocês não conheçam, são coisas que não são desse mundo. É a visão do coração. Questão. Eu tenho a impressão, durante as meditações, de fazer-me puxar uma ou as duas orelhas, que se tornam muito vermelhas. Então, ou sou eu, que venho fazer-lhes cócegas nas orelhas, ou qualquer outro ser dos planos multidimensionais, mas é, sobretudo, o atrito ligado ao que se chama o Antakarana, ou seja, a corda celeste, a corda de luz, que está situada de cada lado das orelhas, no que vocês chamavam, antes, a ampola da clareaudiência. Há atritos. Do mesmo modo que vocês sentem a revelação da luz por dores, nos pontos que irriste, nos pontos do peito, nos pontos atração, do mesmo modo, ao nível das orelhas.
Isso esquenta, isso se esquenta, porque aí também há uma interpenetração da luz, primeiro no canal mariano, que vai também modificar seus sons, mas isso vocês percebem todos, e modificar também o som da outra corda celeste do lado do ouvido direito. Portanto, é um processo normal, em relação às transformações em curso, que traduzem a acentuação, se pode dizer, ou a finalização do canal mariano e do canal de comunicação com as outras dimensões. Questão: quando as vibrações penetram na cabeça, é normal que o corpo mova-se, começando pela cabeça, depois o pescoço, depois os ombros, até o sacrum? Isso pode ser normal para algumas pessoas. O processo de integração da luz, quando ele chega pela cimeira da cabeça, pelos pontos ER, ou pela pequena coroa da cabeça, ou pela grande coroa da cabeça, o objetivo da luz é penetrar o conjunto do corpo, num caminho descendente, num caminho de difusão ao coração, mas, também, ao conjunto de células, e o corpo pode acompanhar isso por movimentos. Mas, de uma maneira geral, a noção de movimento remete à emoção. Porque a emoção é o que põe em movimento. Isso quer dizer que a luz, em seu trajeto de penetração, nesse templo que é um corpo, encontra algumas vibrações, que não são vibrações, mas que são a energia emocional da energia mental. A energia mental não é, unicamente, pensamentos ou ideias. E, também, energias que circulam no corpo. Ora, a vibração não é uma energia. Ela vem sobrepor-se e transcender, de algum modo, a emoção e o mental, inscritos nos circuitos energéticos. Isso dá, por vezes, esses movimentos. É uma liberação que se produz. Questão: porque a experiência de não mais poder mover-se, acompanhada de pressões no primeiro chakra e no ponto O da cabeça, pode ser vivida como uma agressão, com um sentimento de medo e de incapacidade para abandonar-se à vibração, em especial a do coração? Sim, a luz é uma agressão para a personalidade, é claro. Bem, é exatamente a mesma coisa que eu já disse anteriormente. Temos, aqui, o caso típico de alguém que vive a luz. A luz desceu, porque o assinala pelo ponto O da cabeça, que é um triângulo da Terra. Ela o assinala ao nível do sacrum. Portanto, necessariamente, ela fez a junção com o coração. Isso quer dizer o quê? Que a personalidade está aterrorizada. Ela própria diz. Ela emprega a palavra agressão. Mas é claro que a luz é uma agressão para a personalidade. É exatamente isso. Portanto, aí também é um problema de localização da consciência. Se a consciência localiza-se e focaliza-se na agressão, ela viverá a agressão. Se a pessoa focaliza-se no eu sou e no abandono à luz, o que vai acontecer? Não haverá mais agressão, haverá luz. Porque a pessoa, nesse caso, está ainda um pouco demasiado identificada ao seu corpo. Lembrem-se, vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo. Vocês estão nesse corpo, mas vocês não são esse corpo. É a ilustração perfeita do que nós desenvolvemos nesse momento. E vocês veem, efetivamente, que, através do teor de todas as questões, isso gira, sempre, e era previsível, em torno da mesma coisa. E todas as questões que teremos em seguida irão, todas, ao mesmo sentido, vocês verão. Questão: placas vermelhas, infladas, quentes, com bolhas, calombos, em diferentes lugares do corpo, é um fenômeno que pode estar ligado às evoluções em curso? Sim. E, para essa pessoa, em especial, se há placas vermelhas, isso quer dizer que há um aquecimento que se torna visível. É o aquecimento da agressão da luz sobre a personalidade. Portanto, o que é necessário fazer, nesse caso? É muito simples. Ingerir líquido e não mais comer, durante uma semana ou 15 dias. E vocês verão que não terão mais agressão, porque a personalidade, que se nutre dos alimentos, não poderá mais manifestar-se. O que acontece quando alguém não come, ou porque faz um jejum, ou porque está muito doente, porque não pode mais nutrir-se? Bem, a consciência expande-se. É normal. Questão:
É normal viver a unidade e a alegria da unidade sem, no entanto, viver a visão do coração, a visão etérea ou a respiração do coração. É exatamente o que eu disse há pouco. Vocês podem, agora, para aqueles que não tiveram vibrações, começar a viver a deslocalização da consciência. Vocês saíram, agora, do processo individual, ou seja, do processo de semeadores e de ancoradores de luz. Através das questões, vocês se dão conta de que entram num processo coletivo. Lembrem-se de que a luz é unidade, mas que aqueles que estão na dualidade, eu não falo para esta pessoa, mas, de uma maneira geral, o mundo que os cerca, vão reagir cada vez mais violentamente à luz, porque, para ela, é uma agressão. A personalidade não conhece a luz. Questão: sentir juntos os dois pontos era ligado à finalização da lemniscata sagrada. A finalização é er, é claro, mas é, também, od. É o impulso de toda a energia do ego, toda a energia emocional e mental que, passando pelos pontos od, vai finalizar o er. Naquele momento, a lemniscata sagrada completa-se, se pode dizer, entre o ponto od do peito e o ponto er da cabeça. Isso pode ser melhorado, e voltarei ali, por movimentos da cabeça. Eu falarei disso ao final das questões. Mensagem atemporal.